Então, muito boa tarde a todos. Eu cumprimento naturalmente a nossa Presidente, a Engenheira Paula Vitorino, e todos os autarcas que estão aqui, que provavelmente, digo na pessoa do Sr. Presidente da Câmara da Covilhã, todos os técnicos do nosso país, técnicos diversos de autarquias, que estão várias, de empresas, de operações de transportes públicos, enfim, de várias entidades, a própria comunicação social e naturalmente os meus colegas de painel. Dizer-lhes que é um gosto estar aqui presente e dar os parabéns pela organização do encontro, até porque está num estilo muito bonito. E, portanto, eu tive pena de não ir a Lisboa para entrar no comboio. Espero que o próximo seja a partir do Porto. Já disse, pode terminar aqui na Covilhã, que somos muito bem recebidos, mas que seja a partir do Porto. Pedia se me colocavam, por favor, sou eu? Sim, o meu PowerPoint, que é muito rápido, foi esse o objetivo. É assim, eu trabalho muito a área da mobilidade na sua relação com o território, mas tenho passado os meus últimos anos muito focada sempre, e quem está aqui sabe disso, naquilo que são os modos suaves. E normalmente as cidades nos últimos tempos e nas últimas décadas nunca foi a pensar nos modos suaves que foi pensada. Aliás, eu tenho justamente 30 anos de engenharia civil, a trabalhar na área do trânsito, como engenheira de trânsito, e toda a minha vida foi programada para fazer cidades com carros. Estas imagens que eu vou passar aqui são quase todas da Covilhã, de propósito, por estarmos aqui na Covilhã. E, portanto, eu sou do tempo dos carros. O meu primeiro trabalho tinha um objetivo, ganhar dinheiro para comprar um carro. Os meus filhos acabaram a licenciatura e não compraram nenhum carro, nem pediram sequer dinheiro à mãe ou ao pai para comprar o carro. Portanto, há aqui uma mudança. Mas uma coisa é certa, este tema do tempo, ser o tempo dos carros, terminou e o nosso secretário de Estado fez questão de dizer isso. Se formos à Covilhã, e desculpe, Sr. Presidente, mas é exatamente igual a todas as áreas daqui deste vale, no fundo, que estamos a trabalhar hoje, os territórios de baixa densidade, os valores são essencialmente estes, e mesmo a nível nacional são praticamente estes. Nas últimas décadas nós passamos de uma taxa de motorização de cerca de 50% para 2011 60 e tal por cento, e estamos hoje nos 70%. E temos inclusivamente um distrito no nosso país, também na região centro, que ronda os 80%. A situação é muito grave, meus senhores, muito grave. Nos últimos 20 anos, são os 20 anos da minha vida ativa, estou quase a ir para a reforma, nos 20 anos últimos, eu trabalhei, no fundo, a criar o contrário daquilo que é ter uma cidade para carros, daquilo que é ter um território para carros. Foi justamente a injetar em financiamento para várias políticas que também, nomeadamente para os modos suaves, para as ciclovias, para os transportes públicos, porém, nós também estamos a crescer no caminhar e estamos a crescer no transporte público, não obstante tudo aquilo que já sabemos que tem sido feito a nível das autoridades, da nova governança, dos novos trabalhos que estão em causa, e, portanto, isto é extremamente preocupante. Estas imagens são das televisões portuguesas. Há 20 anos não passavam imagens destas. Incêndios, tempestades, calor em excesso, mortes devido a catástrofes da natureza e, portanto, também, caríssimos, isto não pode continuar a acontecer quando sabemos que cerca de 1/3 ou mais das emissões derivam da mobilidade e dos transportes. Não pode acontecer. Por outro lado, e a Teresa Samarcos disse aqui, explica sempre isto muito bem, este território disperso, que é altamente complexo e que no norte vai sendo cada vez maior, mais acentuado, nunca sabemos quando é que saímos de um território, de um município e entramos noutro, numa freguesia e entramos noutro, ele torna-se difícil, de alta complexidade para quem está a gerir o território, seja na ótica do planeamento, seja na ótica mesmo do planeamento da mobilidade. Mas é isto que acontece e neste território, nesta zona de baixa densidade, é isto que nós vemos. São quilómetros de infraestruturas que nós temos que dar todos os dias, com recursos que se tornam escassos e com volumes financeiros muito elevados. E, portanto, este é realmente o nosso desafio. Como é que nós vamos irrigar? Que tipo de capilaridade? Que tipo de infraestrutura nós vamos ter? Eu sei que, no fundo, o que nós queremos é isto, é chegar aos centros das aldeias, das vilas e das cidades e termos estas plataformas de humanização. Aliás, eu diria que há duas palavras-passe que hoje estão por trás desta conferência extraordinária. A primeira é a descarbonização, naturalmente, e a segunda é a humanização. Há bocadinho falava-se dos territórios rurais que têm pessoas que estão lá sempre e que são quase realmente lares da terceira idade. Eu posso dizer que, na minha perspectiva,
É óbvio que nós temos que trabalhar esses territórios e temos que os ajudar e muitas vezes levar lá o serviço, mas eu gostava de ver as pessoas de lá a virem à vila, a virem à cidade, a virem ao aglomerado principal, porque elas precisam de vivenciar, precisam de encontrar pessoas, precisam de conversar. Por isso, um Presidente de Câmara me dizia há 15 dias que se pudesse fazia festas todos os dias na sua autarquia. E eu fiquei muito admirada e disse, o quê, Presidente? Festas todos os dias? As câmaras só fazem festas, não têm dinheiro para projeto nem para planear, mas têm dinheiro para fazer festas. E ele disse, sabe, Paula, é que eu estou num território que nada se passa, em que é um território dormitório, isto de uma área metropolitana, e é nas festas que eu tenho a possibilidade de elas saírem das casas, se encontrarem com as pessoas, conversarem, conviverem, se conhecerem. Isto é a partir daqui que se faz a cidade de proximidade. Eu fiquei admirada porque não tinha pensado nunca nessa perspectiva, mas esta é uma delas. Por outro lado, aquele envelhecimento que aqui foi falado, o envelhecimento da sociedade, aqui não é um problema, aqui é uma alegria. Nós vamos viver 100 anos. O Manel de Oliveira, lá no Porto, quase meu vizinho, viveu 100 anos, 106 a trabalhar. E o último ano ainda fez um filme do cinema. O Oscar Niemeyer viveu 103 anos a trabalhar, arquiteto de Brasília. A pergunta que também deixo aqui é de que forma é que a mobilidade, o planeamento da mobilidade, os territórios mais centrados ou menos centrados, mais policêntricos, de que forma é que eles realmente podem ajudar numa mobilidade cada vez que nós queremos que seja maior, mas que temos dificuldades, porque nem todos têm as mesmas dificuldades, e esta é aquela que eu mais gosto de trabalhar, é o direito à cidade, o direito ao território, às vilas e às aldeias, através de pessoas que têm dificuldades, que são deficientes, que têm incapacidades, que são mais com carrinhos de bebê, até podem ser uma senhora de tacão alto, mas muitas vezes a infraestrutura que é o chão e os transportes também não nos propiciam essa capacidade de mobilidade e retiram-nos a liberdade e retiram-nos a capacidade de ser livre. E se hoje se fala, caríssimos, de que a habitação é o primeiro direito, eu diria que a mobilidade deve ser encarada como o segundo direito e o segundo grande desafio. Quem não tem mobilidade não tem liberdade. E é nesta complexidade de novos estilos de vida que estão nas áreas metropolitanas, sim, mas que chegam aqui, porque eu conheço também as pessoas da Guarda, da Covilhã, da Fundão, etc., que começam a ter grandes dinâmicas, até porque a universidade tem incutido essa mudança, trazem o conhecimento e depois tudo acontece. E elas estar aqui na Covilhã, eu estive aqui na semana passada, é exatamente igual. Vê-se bicicletas, vê-se pessoas com as comidas da Globo ou do Uber, e a tendência vai ser para ser também um território muito, muito desta semelhança, em que é preciso ver o teletrabalho, como é que isso se relaciona com o território, com a mobilidade, com os modos suaves, etc. Portanto, há uma nova cultura de mobilidade que temos que inverter, claramente, mas há que planear. E esta, para mim, é a palavra-chave da minha conferência. Planear a mobilidade através de planos de mobilidade urbana sustentável, que devia ser obrigatório. Aliás, eu gostava que não fosse obrigatório, eu gostava que cada Presidente de Câmara fizesse de livre vontade, mas como não acontece, se calhar vai ter que ser, porque são muitas as áreas da mobilidade que têm de ser integradas. O transporte público é uma gaveta da mobilidade urbana e nós temos que pensar na ferrovia, no transporte público, nos estacionamentos, na logística, mas também nos modos suaves, no andar a pé, em toda a forma de conectar. E se chamar, por exemplo, esta bacia da ferroviária, a bacia do nosso encontro de hoje, vejam a quantidade de centralidades que têm que estar à sua volta desta linha para se conectarem, e o desafio é de que forma é que isto tudo vai agilizar, vai se encontrar nas formas diferentes de mobilidade, que podem ser desde a ferrovia, e aqui o problema que temos da bitola e a nossa relação com a Europa, que é fundamental, mas que pode ser também nos grandes polos geradores das plataformas logísticas, que são absolutamente determinantes nesta região para a nova conectividade e a transferência das mercadorias, que pode ser nestes transportes todos de complexidade diversa e de metodologias diversas, como aqui têm sido afirmados, nunca esquecendo também da importância das comunicações e das áreas tecnológicas, mas nunca se esqueçam, e agora vem a minha parte, que é chegar ao chão, ao piso, à praça, à rua que leva até à interface, ao abrigo que tem que ser mais confortável, que tem que nos tirar a chuva e o sol no verão. É nesta escala mais humana que nós temos que incentivar os nossos jovens a caminhar, os nossos idosos a caminhar. A caminhabilidade é aquilo que nos pode também dar vida. E aqui introduzo a primeira vez, peço desculpa, mas com muito gosto, a palavra saúde pública. A mobilidade tem uma relação super direta com a saúde pública e é através destes modos sustentáveis
sustentáveis, modos de mobilidade suave, que nós vamos fazer a relação com os transportes públicos, com a ferrovia absolutamente determinante e que vamos chegar a todas estas fantásticas soluções de engenharia, que dou os parabéns à Covilhã por ser mestre nestas mobilidades verticais e horizontais que hoje se pode cruzar para vencer os níveis e transformar uma cidade clivosa numa cidade plana, e a isto se chama integrar toda a mobilidade para construir um futuro e, portanto, deixar-vos, por fim, com os meus grandes desafios. Primeiro, planear o território integrado com a mobilidade. Por vezes, realmente, já aqui foi dito, temos a oferta de transportes por um lado, mas o PDM nem leva a construção e o edificado a ir para esse lado e temos que cozer tudo isto, senão estamos completamente desorientados e continuamos a aumentar as locações. Temos que pensar global, sim, temos estratégias nacionais, mas é aqui no território das autarquias que muita coisa se resolve. Integrar os temas e as escalas de trabalho, trabalhar em rede, trabalhar a governança e peço a todos que estão aqui muitos políticos, não tenham medo da disrupção, não tenham medo de ser diferentes. No dia que a mobilidade tiver novamente crianças a brincar na rua, em que os meninos deixem de ir para a escola só no carro de trás do banco dos pais, em que comecem a conversar e a levarem os amigos pelo caminho, fazendo percurso na escola, como o projeto que aqui hoje foi apresentado da AMT, nesse dia nós não precisamos estar aqui e com certeza que teremos que apanhar o comboio para outras carruagens e outras paragens. Muito obrigada pela atenção.